Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Quero ler um trechinho de um livro para vocês e no final eu vou indicar o nome deles para vocês. O texto da Bíblia que nós vamos ler hoje é Salmos 11, 3 e 4. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. A pergunta de Davi não é nossa também? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Quando a doença ataca, quando o casamento acaba, quando os filhos sofrem e quando a morte os assalta, o que devemos fazer? Curiosamente, Davi não responde a sua pergunta com uma resposta, mas com uma declaração. O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Sua intenção é inconfundível. Deus não muda por causa da nossa tempestade. Ele não recua diante de nossos problemas. Ele não se espanta com esses problemas. Ele está no seu santo templo. Ele está no seu trono nos céus. Prédios podem cair, carreiras podem desmoronar, mas Deus não. Destroços e escombros nunca o desanimaram. Deus sempre transformou a tragédia em triunfo. Não foi isso que ele fez com José? Observe José na prisão no Egito. Seus irmãos o venderam. A esposa do Potifar o entregou. Se o seu mundo está desabando, o mesmo aconteceu com José. Considere Moisés cuidando dos rebanhos no deserto. Era isso que ele pretendia fazer com sua vida? Não. Seu coração batia com o sangue judeu, sua paixão era liderar os escravos. Por que então Deus o deixou conduzindo ovelhas? E Daniel? O que dizer de Daniel? Ele estava entre as mais brilhantes e melhores jovens de Israel. O que equivalia a ser um cadete de uma famosa academia militar ou estudante de uma faculdade de altíssimo nível, mas ele e toda a sua geração foram levados de Jerusalém. A cidade estava destruída, o templo estava em ruínas. José estava na prisão, Moisés estava no deserto, Daniel estava preso. Esses eram momentos tenebrosos. Quem poderia ver algo de bom neles? Quem poderia imaginar que a prisão de José era apenas um estímulo para transformá-lo no primeiro-ministro? Quem teria imaginado que Deus estava dando a Moisés um treinamento de 40 anos no deserto, por meio do qual ele lideraria o povo? E quem poderia ter imaginado que Daniel, o prisioneiro, seria o conselheiro do rei? Deus faz coisas assim. Ele fez com José, com Moisés, com Daniel e principalmente ele fez com Jesus. Em nossos momentos mais difíceis, talvez vejamos o que os seguidores de Cristo viram na cruz. A inocência sacrificada, a bondade assassinada, a fortaleza dos céus atravessada. Mãos choravam, o mal dançava e os apóstolos tinham de se perguntar: o que pode fazer a pessoa honesta quando a lei e os bons costumes são desprezados?
Deus respondeu à pergunta deles com uma declaração. Com o rumor da terra e o rolar da pedra, ele os fez lembrar. O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. E hoje devemos lembrar que ele ainda está lá. E ele ainda está no seu templo, ainda está no seu trono, ainda está no controle. E ele ainda converge prisioneiros em príncipes, cativos em conselheiros, e transforma das difíceis dias difíceis em tempos de descanso. O que ele fez em situações como estas, ele voltará a fazer. Cabe a nós pedir que ele faça. Esse é um trecho do livro, olha o título desse livro: Os Melhores Dias Virão, de Max Lucado. Durante alguns dias eu quero trazer para vocês um pouquinho desse livro, que já é meu, já tem um tempinho, e que eu voltei a ler, porque ele é muito específico e fala muito do que nós temos vivido nestes dias. Nós estamos chegando no finalzinho do mês de novembro, entrando o mês de dezembro e um novo ano que se inicia. E o título desse livro diz: Dias melhores virão. Nós temos que ver e crer dessa forma, ver que Deus está sentado no trono. Deus ainda tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Tudo, independente, eu pelo menos creio assim, independente do que as pessoas dizem, o controle está nas mãos do Senhor. Se você pede a Ele, se você coloca diante dEle a sua situação e como você está e fala: Senhor, toma o controle da minha vida nas tuas mãos. Eu não quero ter esse controle, eu quero que o Senhor faça a tua vontade, o teu querer na minha vida. Eu me rendo totalmente ao Senhor e quero viver aquilo que o Senhor tem para mim enquanto eu estiver nessa terra. Eu quero fazer a tua vontade, o teu querer. Eu quero ouvir a tua voz. Em Apocalipse, por várias vezes a gente lê: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, mas você tem ouvidos para ouvir? O Senhor está falando e você está ouvindo? É isso que nós precisamos ter. Falar para Deus, colocar para Ele as nossas questões e falar: Senhor, eu quero ter ouvidos para ouvir a sua orientação, ouvir como o Senhor quer que eu faça, quando o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que seja dirigido os meus dias, como o Senhor quer que seja conduzido os meus dias e a minha vida, a minha família. Apresente para o Senhor e espere e ouça a voz de Deus te orientando e dizendo o que você precisa fazer. Eu acho que o problema maior nosso hoje é não ouvir o Senhor, não ter ouvidos para ouvir. Sabe por quê? A agitação, os medos, as angústias, as aflições têm roubado esse nosso silêncio para ouvir, porque dentro de nós tem um turbilhão muito, que mexe muito, vozes que ficam falando e a gente não fica em silêncio para ouvir o Senhor, para ouvir a voz dele. E não fala assim como Moisés: se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Entra assim: se o Senhor não me mostrar o que fazer, eu vou continuar parado aqui, mas eu não vou caminhar e não vou tomar nenhuma atitude se eu não tiver certeza de que o Senhor que está fazendo, o Senhor que está abrindo a porta, o Senhor que está me movendo para esse lado. Eu preciso, Senhor, ter essa certeza vinda do Senhor. Eu preciso ter ouvidos para ouvir. Dá-me ouvidos para ouvir o Senhor.
Tire todas as vozes que têm atrapalhado de eu ouvir a tua voz e aquilo que o Senhor fala comigo. Ah, Espírito Santo, eu me rendo totalmente aos teus pés e quero te pedir perdão por muitas e muitas vezes não ter ouvidos para te ouvir. E agora eu aquieto meu coração e quero ouvir a tua voz e quero ser conduzido pelo Senhor. Faça essa oração agora. Fale com o Senhor aí e agora, nesse momento, e o Senhor vai te dar ouvidos para ouvir. Amém? Aleluia? Aleluia.